Vamos lá, galerinha, mais uma aula, tá? Como eu disse, agora a gente começa os assuntos inéditos, tá? Aula passada a gente viu até os protocolos, o início de protocolos, benefícios de se ter um protocolo comum, onde eu tenho vários dispositivos que podem implementar esse protocolo, independente do seu dispositivo de origem. Ele falando o protocolo, ele seguindo o protocolo, tudo vai ocorrer bem, porque ele está seguindo um padrão, a diferença é só como se originou, tá? Nessa aula de agora a gente começa a entender o modelo de camadas. Aqui é onde o cancão começa a piar, tá? Então aqui é o nosso assunto inédito. Eu vou dar sprints mais curtos, eu quero que essa aula tenha no máximo 20, 25 minutos, não vou fazer mais aquelas aulas de 50, 60 minutos. E eu vou disponibilizar isso para vocês assistem e a gente marca uma hora para bater um papo, para tirar as dúvidas, tá? Então aqui a gente começa os benefícios do modelo de camadas, tá? Então, por que se usa hoje, por que se foi implementado e fortemente adotado esse modelo de camadas? Então ele auxilia na elaboração de protocolos, tá? Que definem como uma camada deve falar com a outra. Então quem quiser implementar isso é só seguir esse protocolo, só seguir essa regra que vai conseguir implementar. Estimula a competição, porque diversos produtos podem implementar esse protocolo. Por exemplo, se você olhar aqui no rodapé na barra de tarefas da minha máquina, eu tenho aqui o Chrome, que é um navegador que implementa um protocolo para navegação web. O Internet Explorer é outro navegador, o Opera é outro navegador, o Firefox é outro navegador. Então eu tenho diversos produtos que implementam o mesmo protocolo. Então quem codificar melhor vai ter um produto melhor, consequentemente mais aceitação no mercado. Ele independe de alterações de tecnologias. Eu posso ter tecnologias sendo implementadas por cima, por exemplo, eu tenho agora uma versão mobile do Chrome onde eu posso botar no meu celular. Então, foi criada uma versão mobile, mas como independe de tecnologia, porque ele implementa um protocolo comum, eu posso usar ele no celular, posso usar no tablet, posso usar no notebook, posso usar numa televisão. Então a tecnologia pode evoluir desde que o protocolo seja implementado, tá? E ele fornece um idioma comum para descrever funções e capacidades de rede. Então ele cria um padrão, ele simplifica isso da forma de um padrão, e quem quiser se comunicar pela rede tem que implementar esse padrão, tá? Então eu tenho tecnologias que atuam no meio de comunicação, nos meios físicos, nos dispositivos finais, nas aplicações. Então eu tenho múltiplos dispositivos e múltiplos fornecedores. Imagine se eu tivesse a internet com cada um falando um idioma aonde só eles entendessem, tá? Eu não tenho outra pessoa que entenda o idioma que eu falo. Como que eu iria integrar tudo isso, né? Não ia acontecer. Então o benefício do modelo de camadas é justamente criar esse padrão para que possa ser implementado de forma igualitária, genérica. Então todo mundo pode implementar isso aí. Por isso que a gente consegue integração em nível global, tá? E aqui está propriamente dito o modelo de camadas. Eu tenho dois modelos, tá? Eu tenho o modelo OSI, tá? Que é um modelo de referência, que ele foi customizado para ser a origem disso aí. E baseado no modelo OSI, eu tenho o modelo TCP/IP, que é o que de fato foi implementado na internet. A internet funciona como o modelo TCP descreve, porque ele descreve como os protocolos são utilizados em cada uma de suas camadas, tá? Então imagina o seguinte, imagina que o modelo OSI seria o esboço de uma casa, seria o que o arquiteto planejou. Tá? E o modelo TCP seria o projeto do engenheiro, que diz como aquela parede vai ser levantada, como vai ser a fundação, como que vai fazer o cimento, qual vai ser a massa. Então é de fato construir aquilo que foi idealizado pelo arquiteto, tá? Então o modelo comumente usado é o modelo TCP/IP, tá? Porque ele descreve as funções que ocorrem em cada camada de protocolo. Então a gente vai entender que essas camadas vão interagir entre elas, tá? E o modelo OSI serviu como referência. O que foi que o modelo TCP fez? Ele concatenou algumas funções das camadas descritas no modelo OSI. Então mais na frente a gente vai ver que a aplicação, apresentação e sessão que estava no modelo OSI
virou somente aplicação no modelo TCP. Transporte continuou transporte, rede tomou o nome de internet, tá? Mas se aqui você chamar a camada de rede também não vai estar errado. Algumas literaturas tratam a camada de rede nos dois modelos com esse nome. E a parte de enlace de dados e física no modelo TCP foi chamado somente de acesso à rede, tá? Então o que eu quero que vocês prestem atenção nesse slide é o seguinte: eu tenho um modelo de referência que foi concebido, que foi trabalhado, tá? Mas não conseguiu vingar, digamos assim, não conseguiu se concretizar, porque baseado nele foi criado um modelo TCP/IP que mostrou-se mais aplicável e foi mais aceito pela comunidade que naquele momento estava desenvolvendo a abertura da internet, tá? Isso aí, se eu não me engano, foi lá na década de 70 para 80, tá? Acho que em algum momento aqui do slide deve aparecer isso. Tá? Aqui é um ano 70, tá? Então é o seguinte, o modelo TCP, tá? A gente vai cansar de estudar o modelo TCP. O modelo OSI vai ser visto, mas muito brevemente. Daqui para frente, tudo vai ser em cima do modelo TCP, tá? Então, o primeiro modelo de protocolo de camadas para a comunicação de rede foi criado, tá? No início dos anos 60, é chamado de modelo da internet, mas também você vai ver muito na literatura modelo TCP/IP, tá? E ele descreve uma pilha de protocolos específica de cada fornecedor, de cada camada, de como isso funciona, tá? No entanto, uma vez que o modelo TCP é um padrão aberto, uma empresa não controla a definição do modelo. As definições do padrão e dos protocolos TCP são discutidas em um fórum. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei do IETF, do Internet Engineering Task Force, a força-tarefa de engenheiros da internet? Eles criaram um negocinho chamado RFC, que descreve como cada um dos protocolos das camadas devem funcionar. Request for Comments, né? Requisições de comentários. Deve ter em algum lugar aqui RFC. Aqui, ó, RFC, aqui, ó, Request for Comments, tá? Então o que isso quer dizer? Isso foram os engenheiros da internet, essa força-tarefa aí de engenheiros da internet, tá? Que descreveram como os protocolos devem funcionar. Então quem quiser implementar, tem que implementar desse jeito. Por que se precisa desse padrão? Porque eu não posso botar um alemão para falar com um japonês naturalmente, ponto a ponto, sem ser um tradutor no meio. Então eles queriam tornar isso a forma mais simples. Para tornar mais simples, tiveram que criar um padrão, tá? Então o modelo TCP descreve os padrões, descreve como os protocolos devem funcionar nas suas camadas, tá? Então as 4 camadas de um modelo TCP: aplicação, transporte, internet ou rede e acesso à rede. A camada de aplicação, ela representa os dados do usuário, tá? É aquilo que de fato o usuário quer transportar. É o conteúdo do e-mail, é o conteúdo de uma página web, é um comentário que está sendo feito no Instagram, é uma foto que está sendo postada no Facebook. Então é o conteúdo, é a mensagem propriamente dita, tá? A camada de transporte, ela oferece suporte à comunicação entre diversos dispositivos de redes distintas. O que é isso? É que eu consigo carregar essa informação entre diversos dispositivos de rede, entre diversos serviços que estão no mesmo host, por exemplo. Eu quero que num servidor eu tenha um serviço de correio eletrônico numa página web. Então, quando chegar a mensagem para esse host, para essa máquina, para esse servidor, a camada de transporte, as informações contidas na camada de transporte, é quem vai decidir para que serviço, para que aplicação a gente vai entregar os dados que estão sendo trafegados. Tá? A camada de internet ou camada de rede determina o melhor caminho dentro da rede. Tá? E depois a gente vai ver que nem sempre o melhor caminho é o mais curto, mas ela determina o melhor caminho dentro da rede para que eu chegue até o host de destino. Qual o melhor caminho para eu chegar até o site do swap? Qual o melhor caminho para eu chegar até o site da UOL? Então quem determina esse melhor caminho é as informações contidas nessa camada de rede ou de internet, tá? A camada de acesso à rede, ela
trata do hardware fisicamente, quem vai fazer as transferências, é o meio físico, é como os zeros e uns vão sair da minha máquina para chegar até na outra máquina que eu quero como destino da minha requisição. Então é a parte de hardware, é o meio físico que interliga a rede, tá? É a minha placa Wi-Fi, é minha placa de rede cabeada, é meu provedor de internet, é meu satélite, é minha antena. Então esse meio físico, como ele deve funcionar, aonde ele atua, quais os protocolos que atuam nesse meio, tá nessa camada de acesso à rede. Beleza, galera? Então, a grande vantagem do modelo TCP/IP em cima do modelo OSI é que o modelo TCP/IP descreveu com precisão, basicamente, como a internet deve funcionar. Ela modelou e modulou isso aí para que cada camada tivesse o seu papel para ser devidamente executado numa comunicação entre host de origem e host de destino. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então, como que se dá o processo de comunicação, né? De fato, como eu saio do host de origem até o host de destino, tá? Então, o processo de comunicação ele funciona da seguinte forma, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar um print disso aqui, tá? Pronto, beleza, vamos lá. Vamos riscar aqui que vai ficar mais fácil. Eu tô com saudade do quadro. Tô com saudade das tapas no quadro. Não posso dar tapa na tela do meu notebook, né, velho? O bichinho já é surrado. Se eu der uma tapa, o bicho desmantela-se tudo. Então vamos lá, vamos tratar cada uma dessas etapas aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Essa canetinha é a grossinha? Não, não quero essa não. Quero a mais fina. Aqui eu vou riscar. Então vamos lá. O processo de comunicação, tá? O processo de comunicação se dá da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que ter origem, tá? E destino. Para que haja comunicação, a minha mensagem tem que ir e tem que voltar. Beleza? Então, vamos imaginar que esse cara aqui seja o host A, que vai ser minha origem, e esse cara aqui seja o host B, que vai ser o meu destino. Eu quero mandar aquela abençoada daquela cartinha que a gente desenha de A para B. Eu quero mandar daqui. Esse cara daqui quer mandar a cartinha para esse cara daqui. Então vamos lá. Primeiro passo é a criação de dados na camada de aplicação no dispositivo de origem. Então esse cara aqui vai ter uma aplicação, vai ter um navegador, vai ter um serviço de correio eletrônico, vai ter um aplicativo como o Instagram, tal, e ele vai ali, usando aquela aplicação cliente, ela vai criar, tá, os dados necessários, ou seja, uma mensagem, aquela mensagem que você está digitando lá quando está comentando no Instagram, é isso que está sendo criado nesse momento, tá? Então isso aqui está na camada de aplicação. Isso aqui está na camada de aplicação do lado cliente, está nesse carinha aqui, ó. Esse primeiro momento está sendo feito por protocolos descritos nessa camada, tá? Então, quando esses dados são criados, vocês falam demais, vocês botam fotos muito grandes. O que a gente tem que fazer quando o conteúdo é muito grande, mas precisa ser transportado? Lembra daquela aulinha de segmentação do dividir para conquistar? Pronto, nesse momento aqui, eu vou pegar essa cartinha que é grandona, tá? Essa cartinha aqui que é grandona, eu vou dividir em cartinhas menores, tá? Eu vou dividir cartinhas menores. Quem faz isso são os protocolos da camada de transporte, tá? Eu vou enumerar cada uma dessas. 1, 2, 3, 4. Então os protocolos da camada de transporte vão dividir, vão segmentar uma informação que é muito grande. Eu vou quebrar ela em informações menores e eu vou enviar para o meu destino, tá? Então a geração dos dados no meio físico na camada de acesso à rede, tá? Então eu tenho também aqui na camada. Então vamos lá, vamos por partes aqui, né? Eu tenho a criação dos dados na camada de aplicação, que é o comentário no Instagram lá que vocês fizeram.
Segmentação e encapsulamento de dados à medida que estes passam pela pilha de protocolo do dispositivo final de origem, né? Vamos lá, pareceu, travei agora, né? Eu estava olhando para cá e para lá. Vamos lá, segmentação e encapsulamento, que é segmentar, dividir um dado maior em dados menores. O que é encapsulamento? É guardar uma coisa dentro da outra, encapsular, é concatenar. É pegar, por exemplo, o conteúdo, eu quero guardar essa tampa aqui, ó, tem uma tampinha aqui do lápis, eu quero guardar. O que é encapsular? É vir aqui, ó, e pum, guardei, coloquei uma camada por cima da camada inferior. Então eu estou encapsulando. Então isso é que está acontecendo nesse momento. Cadê minha caneta? Nesse momento aqui, ó, o encapsulamento. À medida que esses passam pela pilha de protocolo no dispositivo final de origem, tá? Então, final de origem. Dispositivo final de origem seria esse cara aqui, né? É o dispositivo final, é aquilo que me faz entrar no mundo computacional, é aquilo que está de fora. É meu celular, meu notebook, minha televisão, tá? Geração dos dados do meio físico, tá? Então aqui eu vou o meio físico vai ser gerado os dados, que são meus zeros e uns. Eu vou pegar tudo isso que foi encapsulado, virar 0 e 1, tá? Esses dados vão ser, deixa eu pegar uma canetinha melhor aqui. Esses dados, depois que virar 0 e 1, vão ser enviados pela rede até o roteador e vai chegar aqui, ó. Quando ele chegar aqui, cada camada vai abrir o seu encapsulamento, né? Essa parte de encapsulamento aqui, que eu saio jogando informação de camadas uma por cima da outra. Não se preocupe que a gente vai ver isso bem bonitinho, acho que no próximo slide, tá? Quando eu fizer a última parte do desencapsulamento, né? Aqui eu já recebi os dados. Quando eu fizer a última parte do desencapsulamento, que vai ser a camada de aplicação lá do lado do destino, o que é que vai estar exposto? Vai estar exposto os meus dados. E aí o dado fica legível, fica entendível. E aí a mensagem de fato foi transmitida, tá? Então deixa eu voltar para cá. Deixa eu deixar aqui em branco que eu vou voltar para esse quadro aqui de novo. Deixa eu aumentar aqui que eu vou vir para cá, tá? Então como que acontece? Eu vou criar os dados aqui, ó. Os dados vão chegar na camada de aplicação. Cada aplicação, cada camada vai fazer aquilo que ela foi feita para fazer, tá? Cada camada vai ter a sua finalidade, vai ser executado aquilo que se faz em cada uma das camadas, tá? Basicamente é um processo de encapsulamento, a gente vai entender cada um desses processos. Depois a gente vira um monte de 0 e 1 aqui, chega lá no acesso à rede do outro lado, do lado destino, e sobe até a camada de aplicação do lado destino. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho as unidades de dados de protocolo e encapsulamento, tá? Unidade de dados de protocolo a gente vai abreviar para PDU, tá? Isso aqui, ó. Process Data Unit. Então nunca mais vocês vão me ver falando de unidade de dados de protocolo. Vai ser sempre PDU. Quando eu falar de PDU, tá? Eu estou tratando de uma unidade de dados de uma das camadas. Então quando eu estiver falando PDU da camada de aplicação, eu estou falando dados. Qual a unidade de dados de protocolo? Qual a PDU da unidade da camada de transporte? Estou falando de segmento. Segmento é a PDU da unidade de transporte. Quando eu falar pacote, eu estou falando do PDU da camada de rede. Tá vendo que ele não está falando aqui nesse exemplo aqui? Lembra que eu falei que em alguma literatura a camada de rede, ó, aqui ele fala de internet, aqui ele fala internet, mas aqui ele já fala rede, tá? Então vocês vão ver, falar modelo TCP/IP, falar de camada de rede ou camada de internet são sinônimos, tá? Então eu tenho a PDU da camada de acesso à rede, que se chama quadro. Então quando eu estiver falando, ó, o quadro está sendo montado, vocês vão ter que saber que alguma instrução da camada de acesso à rede está sendo montado. E eu tenho o bits, tá? Que é a unidade da PDU, que é
do meio físico, que é aquilo que é transportado, tá? Então vamos lá. PDU da camada de aplicação, chamo de dados. PDU da camada de transporte, chamo de segmento. PDU da camada de rede, eu chamo de pacote. PDU da camada de acesso ao meio, tá? O acesso à rede, eu chamo de quadro. PDU da camada física, eu chamo de bits, tá? Então, isso que a gente tem que decorar. E aqui a gente vê o encapsulamento bonitinho, ó. Eu tenho os dados do e-mail, tá? E quando eu saio da camada de aplicação, que eu venho para a camada de transporte, eu pego esses dados do e-mail e encapsulo junto de informação da camada de transporte. Quando eu fiz esse encapsulamento com informações da camada de transporte, eu jogo para a camada de rede. O que a camada de rede faz? Pega a PDU da camada de transporte, que é o segmento, né? E joga a informação do cabeçalho da camada de rede. E aí, quando a camada de rede descer, que chegar na camada de acesso ao meio, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa PDU da camada de rede aqui, ó, tá? E vai incrementar os dados do cabeçalho do quadro. Depois que tudo isso estiver montado, eu tenho o meu pacotinho, eu tenho o meu dado para ser trafegado, tá? Então transforma tudo isso aqui em 0 e 1 e despacha pelo meio físico. Beleza? Então cada camada é como se estivesse botando um carimbo, tá? Cada carimbo é os dados do cabeçalho de cada camada sendo montado, tá? Então, como que a gente chama cada unidade dessa? PDU, Process, Protocol Data Unit. PDU da camada de aplicação, dados. PDU da camada de transporte, segmento. PDU da camada de redes, pacote. PDU da camada de acesso ao meio, tá? E aí eu tenho dois tipos de PDU, ou acesso à rede, tá? Acesso à rede. Eu tenho dois tipos de PDU. A gente vai entender que aqui existem as subcamadas. E aí eu tenho dois tipos de PDU na de acesso à rede. Eu tenho um quadro e eu tenho bits. Beleza? Vamos continuar. Essa aulinha já está acabando. 22 minutos já. Como eu disse, ia ser curta. Então aqui a gente vai entender o processo de envio. Tá? Aqui a gente vai entender realmente como o encapsulamento existe e como esses dados são desencapsulados lá do outro lado do cliente. Tá? Então eu não vou ler o que está aqui, eu vou descrever a animação que vai ser mais fácil. Tá? Então vamos imaginar o processo de envio e recebimento de um e-mail. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Eu quero que o meu servidor web, né, que é enviar essa página web desse servidor para esse cliente aqui. O cliente está querendo acessar essa página. O cliente fez a requisição para acessar essa página. Fui lá no browser e botei www.cisco.com.br. Tá? Então o que acontece? O servidor vai pegar esses dados da página e criar a PDU da camada de aplicação, que a gente chama de dados. Tá? Feito a criação dessa PDU, eu saio da camada de aplicação e vou para a camada de transporte. Tá? O que acontece? É incrementado os dados da camada de transporte. O segmento TCP é criado. Feito isso, criei informações da camada de transporte, que a gente vai ver cada uma delas. Tá? Eu envio para a camada de rede ou a camada de internet. O que acontece agora? Eu vou pegar tudo isso e colocar as informações do meu segmento, do meu pacote agora, tá? Peguei o segmento TCP e estou colocando informações do meu pacote. Sabe aquelas bonequinhas russas que a gente sai montando uma dentro da outra e depois eu tenho que reabrir para pegar a menorzinha lá de dentro? Pronto, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Eu estou montando a bonequinha russa. Tá? E aí é pacote, e aí eu vou pegar informações do quadro de internet, tá? Quadro internet. Montei meu quadro. Aqui já é a última camada. Agora eu vou mandar para o meio físico. Então tudo isso aqui é convertido em 0 e 1 e vai lá para o outro lado através dos roteadores, dos equipamentos de rede. Tá? Esse 0 e 1 chegou aqui. O que vai acontecer agora? Eu preciso desmontar. Qual é a finalidade de desempacotar isso aí? Eu preciso chegar nos meus dados. É importante que eu consiga ler os dados. Como é que eu faço isso se ele está dentro desse molde de troço aqui? Eu preciso sair abrindo cada um deles. Tá? É desmontar a boneca russa agora. Tá? Então vamos lá. Quando esse pacote saiu do servidor web e chegou lá no cliente, eu começo
a desmontar. O pacote está indo lá, os 0 e 1 estão sendo transmitidos. Chegou lá, o meu Ethernet, que quem vai fazer, importante é isso, galera, quem vai ler, entender como desmontar o pacote aqui Ethernet é a camada de acesso à rede. Quando a camada de acesso à rede abrir a parte dela do Ethernet, ela vai olhar assim e vai dizer: eita, essa informação aqui eu não conheço não. Eu vou ter que mandar para a camada que conhece. Qual é a camada que conhece? É a camada imediatamente superior. De baixo para cima, quem vem depois de acesso à rede? É a camada de rede. Tá? E aí a camada de rede vai desempacotar e vai olhar o segmento e vai dizer: opa, eu não sei ler isso não. Quem sabe a camada de cima. E ele vai lá e manda para a camada de transporte. Então agora o processo é o inverso. Eu vou desempacotando até chegar nos dados. Quando eu receber os dados, eu vou interpretar esses dados e, consequentemente, eu vou conseguir abrir a minha página do lado cliente. Beleza? Então, o processo de montar, de encapsular, vem da origem, né, da requisição. No nosso caso aqui, vem do servidor web, que é o que a gente viu na animação anterior. E o processo de desmontar isso aí, de abrir isso aí para poder ver o conteúdo dos dados, fica por conta da aplicação cliente. Beleza? Então, na próxima aula a gente entende o modelo OSI. Tá? A gente entendeu um pouco o modelo TCP. A aula já está com 26 minutos, eu não quero que ela se alongue mais. Então, assistam essa aula, anotem suas dúvidas. Eu vou gravar do modelo OSI. E aí, quando a gente terminar modelo OSI e modelo TCP/IP, a gente faz a nosso encontrozinho via videoconferência. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vêm tirar comigo. Beleza? Vou terminar aqui, compilar, mando lá para o YouTube e depois posto o link para vocês. Abraços e até a próxima.